A educação familiar é o germe afetivo e puro de que decorre todo o processo educacional do homem. Com o amparo da família, na solidariedade doméstica do lar, por mais obscura e humilde, é que se realiza a fotossíntese inicial da atmosfera de solidariedade e amor das gerações que modelam o futuro. Cabe aos espíritas implantar na Terra uma nova educação, com base nos dados da pesquisa espírita e segundo o esquema da pedagogia espírita. Essa pedagogia, iniciada por Hubert, que não é espírita, fundamenta-se nos princípios doutrinários do espiritismo e destina-se a preparar as novas gerações para a era cósmica que se aproxima. Os professores espíritas de todos os graus do ensino têm um dever a cumprir nesta fase de transição do nosso planeta. Procurar compreender os princípios educacionais do espiritismo e trabalhar pelo desenvolvimento da educação espírita. Estamos entrando na era cósmica, numa sequência natural do desenvolvimento da era tecnológica. Tudo se encadeia no universo, como assinala o Livro dos Espíritos. Com o avanço científico e técnico dos últimos séculos, e particularmente do nosso, a Terra amadureceu para a conquista do espaço sideral. O impacto de nossos primeiros contatos com outros mundos já produziu profundas modificações de que ainda não demos conta em mundo de evidência. As pesquisas espaciais continuam ampliando a nossa visão da realidade cósmica. Uma nova civilização está surgindo aos nossos olhos, sob os nossos pés e sobre as nossas cabeças. Mas para que isso aconteça, sem perdermos de todo o equilíbrio cultural, já bastante abalado, temos de cuidar seriamente da renovação de nossos instrumentos culturais básicos, a saber, a economia, que deve tornar-se universal, rompendo os diques e as barreiras de um mundo pulverizado para lhe dar a unidade necessária e a flexibilidade possível para o atendimento dos povos e de suas camadas diversificadas, afastando do planeta os privilégios e os desperdícios, a penúria e a fome. A civilização humana e perfeita, ensina o Livro dos Espíritos, é aquela em que ninguém morre de fome. A duras penas, a nova mentalidade econômica já está se definindo em todas as nações civilizadas, mas o egoísmo das camadas privilegiadas ainda impede a compreensão das exigências de fraternidade e humanismo dos nossos tempos, dos novos tempos. A moral, que tem de romper os seus padrões envelhecidos de egoísmo e sociocentrismo, moldados em preconceito de vaidade, ambição e prepotência, para elevar-se a novos padrões de humanismo, respeito por todos os direitos humanos, até hoje sempre espezinhado na terra dos homens, essa expressão de Saint-Exupéry, que é um novo chamado à nossa consciência em termos evangélicos. Altruísmo, interesse pelos outros, humildade, fraternidade, tolerância e compreensão, amor, são essas as novas palavras de uma moral realmente cristã. A violência terá de ser expulsa da terra dos homens com seu cortejo de brutalidades. É necessário que o conceito de não violência se transforme na marca do homem, no signo que o distingue do bruto, do primata inconsciente. A honra e a dignidade humanas são incompatíveis com a estupidez dos broncos, inadmissíveis num sistema de civilização. Como adverte Frederick Wertham, a violência é um câncer social que corrói e destrói toda a estrutura de uma civilização. O homem verdadeiramente homem deve ter vergonha e horror da violência. Ser violento é ser anormal, pois quem não respeita os outros não respeita a si mesmo. A educação, que tem de renovar os seus conceitos básicos sobre o seu objeto, o educando. Em primeiro lugar, a educação familiar, que deve basear-se na afetividade, nas relações de amor e compreensão entre pais e filhos. Educação com violência é domesticação. O mundo da criança não é o mesmo do adulto, e este tem de descer a esse mundo, voltar à sua própria infância para não esmagar a infância dos filhos. As pesquisas entre os povos selvagens mostraram que a essência da educação é o amor. Sem amor não se educa, deforma-se. Nos povos selvagens, a educação não foi deformada pela ideia do pecado,
pelo mito da queda do homem que envolvera o mundo de violências redentoras capazes de aterrorizar um brutamontes, quanto mais uma criança. Kardec ensina que a criança, embora tenha o seu passado em geral lamentável, nasce vestida com a roupagem da inocência para tocar o coração dos pais e despertar-lhes o amor e a ternura de que ela necessita para o desenvolvimento de suas potencialidades humanas. Se fazemos o contrário, despertamos na criança o seu passado de erro e depois a condenamos por seus instintos. Essa tese kardeciana é hoje dominante nos meios pedagógicos. Como dizia Gandhi, não se pode levar uma criança ao bem pelos caminhos do mal. Os povos selvagens são mais civilizados que os povos civilizados no tocante a esse problema, pois intuem com pureza e ingenuidade o verdadeiro sentido da educação. Educar é um ato de amor, diz Kirchensteiner, em nossos dias, endossando o pensamento de todos os grandes pedagogos e educadores da Grécia Antiga e do mundo moderno a partir de Rousseau. Mas a educação espírita tem ainda uma função essencial a desenvolver: o desenvolvimento das faculdades paranormais do educando, preparando-o para as atividades cósmicas da nova era. O Espiritismo foi revelador dessas faculdades humanas que o passado confundiu com manifestações doentias ou sobrenaturais. O Espiritismo foi a primeira ciência a mostrar experimentalmente esse engano fatal de que resultou para a humanidade terríveis tragédias. 130 anos antes das descobertas parapsicológicas nesse sentido, a ciência espírita demonstrou que as funções anímicas e psicoanímicas da criatura humana eram normais, pertenciam à própria natureza do homem. As pesquisas atuais no cosmos revelaram que o desenvolvimento das faculdades de psi é indispensável ao bom êxito das incursões no espaço sideral. A educação espírita é a única que pode enfrentar essas exigências dos novos tempos, cuidando do desenvolvimento dessas faculdades de maneira racional, sem os prejuízos dos falsos conceitos e dos temores infundados das formas de educação religiosas e leigas do nosso tempo. Cabe assim ao Espiritismo renovar totalmente a cultura atual, reestruturar a civilização teológica nos rumos da civilização do Espírito. Reestruturar a civilização tecnológica nos rumos da civilização do Espírito. Esse é o fardo leve do Cristo que pesa sobre a consciência de todos os espíritas verdadeiros nesta hora do mundo e particularmente sobre a consciência dos educadores espíritas. Nessa civilização, o amor não será fonte de decepções, desajustes e tragédias. A família não se estruturará em preconceitos provindos dos tempos de barbárie, mas na moral evangélica pura, feita de amor e respeito pelas exigências da vida. O amor verdadeiro e espontâneo, puro como água da fonte, livre de interesses secundários, fará da família a fonte de amor que elevará a terra na escala dos mundos. Isto não é sonho nem profecia, é o programa espírita para o mundo de amanhã e que cabe aos espíritas realizar a partir de hoje, sem perda de tempo.